Bom dia. Bom dia. E nós vamos recordar algumas passagens do Evangelho. E nós começamos uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. É uma frase que Jesus pronunciou na cidade de Nazaré. Então nos lembramos que Jesus, ele foi criado na cidade de Nazaré. Parte da sua vida ocorreu na pequena cidade de Nazaré, uma cidade lá em cima do morro, local por onde passavam as caravanas, as carroças trazendo mercadoria, uma cidadezinha muito pequena. Então, é claro, todos os habitantes conheciam a sua família, o seu pai, os seus irmãos por parte de pai. Nos lembramos que quando José casou com Maria, José já tinha filhos de um casamento anterior, ele era viúvo. Maria teve apenas um filho, Jesus, mas Jesus teve outros irmãos por parte de pai. E esses irmãos, o grupo familiar de Jesus era bastante conhecido na cidade de Nazaré. Nos lembramos também que aquele povo, durante 1300 e poucos anos, esperava a chegada do Messias. Desde Moisés e tantos outros profetas que passaram pela região, falavam desse enviado de Deus. Mas naquela época, aquele povo aguardava com uma ansiedade bem maior, mesmo porque já há alguns anos, João Batista, não muito distante dali, às margens do rio Jordão, ele dizia que o Messias já estava no nosso mundo, que o Messias apenas aguardava o momento propício para iniciar a sua tarefa. Então aquele povo estava aguardando, aquele povo sabia que o Messias iria surgir em alguma região da Judéia ou da Galileia. Simplesmente eles não sabiam quando e não sabiam onde. Mas Jesus, ele quando vai iniciar a sua missão, quando ele vai iniciar a sua tarefa, ele sai da cidade de Nazaré e vai para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade a leste de Nazaré, distante aproximadamente 50 quilômetros. Se nós imaginarmos que era uma estrada secundária, não era uma estrada principal naquela região, então era uma estrada mal cuidada, passando por região montanhosa. Então era uma viagem bastante difícil, mesmo porque a maior parte dos viajantes percorriam aquele caminho a pé, digamos 3 dias de caminhada. Então Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum para iniciar a sua missão. E em Cafarnaum ele começa a sua missão, realiza os primeiros milagres, conforta aquelas criaturas, traz vistas aos cegos, cuida de leprosos. Então Jesus começa a ficar conhecido. Muitos falam do novo rabi que habitava na cidade de Cafarnaum. É claro que essa notícia, ela se espalhou por toda aquela região. E sem dúvida, essa notícia da existência de um rabi na cidade de Cafarnaum chegou até a cidade de Nazaré. E Jesus, num final de semana, ele decide visitar a sua mãe, visitar seus irmãos. Então ele vem até a cidade de Nazaré. E quando ele chega na cidade de Nazaré, no sábado, que é o dia em que se consagrava a religião, o domingo deles é o sábado, não é o domingo. Então Jesus, ele vai na sinagoga. Ele vai na sinagoga e ele fala para a mãe que a mãe avisasse o sacerdote que ele iria falar na sinagoga. Ele tinha o direito de falar na sinagoga, porque ele era judeu. Então,
Naquele sábado, a sinagoga estava lotada, gente para todos os lados. Todos vieram para ouvir o Rabi de Cafarnaum. Jesus adentra a sinagoga com a mãe, e quando chega a hora, já no final da reunião, em que ele iria falar, ele se dirige até a frente. Ali deveria existir uma mesa, e do lado um armário com os pergaminhos contendo os ensinamentos do Antigo Testamento. A pessoa que falava na oportunidade, em qualquer sinagoga, ele não falava o que ele queria, ele tinha que comentar sobre os pergaminhos. Então, o responsável pela sinagoga ia lá, pegava o pergaminho, dava para essa pessoa tinha que ler esse pergaminho, e depois ele comentava sobre o que estava escrito. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele foi até a frente, buscaram o pergaminho e trouxeram o pergaminho para Jesus. Jesus abriu aquele pergaminho e leu aquele pergaminho. Mas aquele pergaminho, ele trazia uma passagem dos ensinamentos do profeta Isaías. E esses ensinamentos diziam exatamente características do Messias, como esse Messias iria se apresentar, o que esse Messias que todos esperavam, ele iria fazer. Eu vou ler para vocês alguns pedaços desse pergaminho. Então, entre as atividades do Messias estava evangelizar os povos, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então Jesus, ele lê todo esse pergaminho. Quando ele termina de ler, ele enrola o pergaminho, devolve o pergaminho, e aí é que vai surgir esta frase: hoje se cumpriu esta escritura, vocês não precisam mais esperar o Messias. Então Jesus se colocava como se fosse o Messias. Aliás, não fazia muito tempo, Jesus tinha adotado a mesma postura por ocasião do seu encontro com João Batista. Então Jesus simplesmente se coloca como Messias. Isso, dentro da sinagoga, foi um espanto para muita gente. E aquelas pessoas começaram a conversar, começaram a fazer um tumulto muito grande. E eles se perguntavam: mas esse aí não é Jesus, o filho de José, o filho de Maria? Não é ele que trabalhava como carpinteiro? Mas ele não é Messias coisa nenhuma? Então foi surgindo aqueles comentários, e alguém já grita lá no fundo: mas ele é um impostor, ele não é Messias coisa nenhuma, vamos fazer justiça. E aquele pessoal vai empurrando, vai criando aquele tumulto, e aquele tumulto sai de dentro da sinagoga, aquele tumulto vai para as ruas, e de repente alguém grita lá: vamos jogá-lo no precipício. A cidade ficava em cima de uma montanha, precipício para todos os lados. Foi com dificuldade que Jesus conseguiu escapar daquela turba, e com muita tristeza ele retorna na cidade de Cafarnaum. Mas a sua mãe, seus irmãos, também com muita tristeza, procuram os responsáveis pela igreja, pessoas de mais idade, pessoas com mais conhecimento, e ela obtém o seguinte ensinamento: olha, a senhora vai atrás do seu filho. O seu filho não está bem da cabeça, não. O seu filho perdeu a razão. A senhora traz o seu filho para Nazaré e o mantenha preso. O seu filho não pode sair por aí falando essas coisas. A senhora viu o que aconteceu? Imagine numa cidade desconhecida, com o povo mais rude. É claro que ia ser meio difícil, viu? Que a cidade de Nazaré era conhecida por ter um povo realmente quase bárbaro. Mas a mãe ouviu essas explicações e começou a se preocupar com Jesus. Falou: nossa, mas a situação é muito séria, então eu preciso ir buscar Jesus
trazer Jesus para Nazaré, conversar com Jesus com mais calma e ver o que está acontecendo. E a mãe e os irmãos de Jesus, eles saíram em direção a Cafarnaum. Depois de uma caminhada muito longa, muito difícil, eles chegaram em Cafarnaum na hora do almoço. Mas eles procuraram Jesus e souberam que Jesus estava numa casa, foram até essa casa, e quando chegaram a essa casa estava cheia de gente, rodeada, muita gente, e Jesus estava lá dentro, conversando com os apóstolos, conversando com os discípulos, ou seja, Jesus estava ensinando, falando a respeito das leis de Deus, falando a respeito das leis judaicas. Então Jesus conversava com aquelas pessoas, e a mãe chega, mas não dava para ela entrar, a casa não cabia mais ninguém, aquilo estava cheio, o pessoal já estava pelo lado de fora. Então ela simplesmente chega uma pessoa que estava ali na porta e pede: olha, você vai lá até Jesus e fala para Jesus que a mãe dele está aqui. Jesus já sabia que a sua mãe estava com intenção de levá-lo de volta para Nazaré. E essa pessoa vai pelo meio daquele povo e chega até onde está Jesus. Jesus estava falando e ela não foi nem um pouquinho delicada, não. Simplesmente: ô Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Então Jesus para, ele interrompe aquilo que ele estava falando e ele faz a seguinte pergunta: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E em seguida ele olha ali sentado à tua frente, apóstolos, discípulos, e ele aponta para esses apóstolos, para esses discípulos e diz: eis minha mãe, eis meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Bem, esta passagem realmente nos traz assim uma série de ensinamentos, mas o primeiro ensinamento: puxa vida, mas Jesus parece que ele não está tratando mal a sua mãe, não. Ele simplesmente está colocando uma diferença extraordinária. Ele está separando a sua família do mundo material da família espiritual. A sua mãe, é claro que ele adorava a sua mãe foi uma criatura extraordinária, mas a sua mãe não fazia parte daquele grupo de pessoas que iriam levar os seus ensinamentos para o mundo. A sua mãe não lhe acompanhava na sua caminhada, onde ele trazia ensinamentos a respeito da lei divina. Diferente de outras mulheres, como Salomé, mãe de João, mãe de Tiago, Joana Cusa, Maria Madalena. Não, a sua mãe era mãe extremosa, mãe que adorava o filho, mãe que se preocupava com o filho. Então Jesus coloca exatamente ali o seu grupo familiar, a sua família familiar. Agora, os apóstolos, os discípulos, eram pessoas que faziam parte da sua missão, da sua tarefa. No momento em que ele parasse com a sua tarefa, no momento em que ele cumprisse suas atividades, aquelas pessoas iriam desempenhar a sua missão, iriam continuar levando para o mundo conhecido aquilo que ele tinha ensinado. Então aquelas pessoas tinham uma importância muito grande no desempenho da sua missão. E nós sabemos que discípulos e apóstolos deram a vida no desempenho de suas atividades. Jesus aproveitou a oportunidade para fortalecer, para trazer um ânimo novo àquelas criaturas. Mas fica para nós esse ensinamento. E aí, nos lembramos também que as casas religiosas, de um modo geral, elas recebem constantemente muitas criaturas, muitas pessoas vêm até a casa religiosa, ouvem a palestra, algumas vezes até gostam dos ensinamentos das palestras e depois retornam aos seus lares.
Algumas retornam outras vezes à casa religiosa, algumas retornam muitas outras vezes, e algumas outras até vêm uma vez mais e depois nunca mais aparecem na casa religiosa. É assim que acontece. Mas alguma coisa levou essas pessoas pela primeira vez à casa religiosa. Algum motivo levou essas pessoas pela primeira vez a ouvir alguém falar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, era o momento em que aquelas criaturas foram alertadas a respeito dessas leis. Muitos vão continuar indiferentes, muitos realmente não vão se lembrar desse acontecimento, mas a responsabilidade pelo conhecimento a respeito da revelação que eles receberam, ela ocorreu e começa a pesar no ombro dessas criaturas. Ou seja, a palavra de Deus chegou até essas pessoas. Agora, vai caber a cada uma se beneficiar ou não desses ensinamentos. Alguns se beneficiam, outros não. Mas, de qualquer maneira, ninguém ficou esquecido. De uma maneira ou de outra, as pessoas recebem os ensinamentos a respeito da lei de Deus. E cada uma, é claro, usando o seu livre-arbítrio, aproveita esses ensinamentos da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? O pessoal hoje está meio, né? Vamos contar mais uma história, então. Essa outra história, ela aconteceu bem distante da cidade de Nazaré. E aconteceu também numa época bem distante daquela em que Jesus se encontrava em Nazaré. Jesus, ele foi para Nazaré no comecinho da sua missão. Aqui ele está na cidade de Emaús. Aliás, Emaús não era uma cidade, Emaús era uma vila, uma pequena vila situada no caminho para Jope. Então nos lembramos que existia uma grande estrada que cortava Jerusalém de norte a sul e uma estrada que cortava de leste a oeste. Exatamente a estrada de leste a oeste, ela vinha lá de Jericó, passava por Jerusalém e ia para Jope. Jope é uma cidade que não existe mais. Mais ou menos na região onde existia Jope, hoje se encontra a cidade de Tel Aviv, a capital de Israel. Uma cidade portuária. Naquela época, o porto de Jope era realmente muito importante. As mercadorias que chegavam para Jerusalém, principalmente, desembarcavam em Jope e seguiam por uma estrada de terra 60 quilômetros. Era uma estrada bem cuidada. A 12 quilômetros de Jerusalém se encontrava essa pequena vila, a vila de Emaús. E nós vamos exatamente nessa estrada de 12 quilômetros, no terceiro dia após a morte de Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira, foi crucificado, o seu corpo realmente sofreu danos irreparáveis, quebraram a perna de Jesus, Jesus foi crucificado, então o seu corpo realmente foi bastante maltratado. Nós conhecemos essa história. E Jesus morreu nessa sexta-feira. E esses dois discípulos, eles iam caminhando de Jerusalém para Emaús, no domingo. Eles iam caminhando, não andavam muito apressados, porque eles estavam numa tristeza terrível, mas naquela tristeza que dava dó, amargurados, abatidos, e iam caminhando, iam relembrando os ensinamentos de Jesus, relembrando aquela história que tinha acontecido 3 dias antes, relembrando a morte daquele que era a luz para todos eles. Ou seja, eles iam caminhando, mas carregando uma tristeza enorme nos ombros. E de repente, eles observam que lá atrás vem vindo um homem sozinho. E aquele homem vem andando um pouquinho mais rápido do que eles. Não demorou muito, esse desconhecido alcançou aquelas duas pessoas. Uma delas se chamava Cleófas, a outra, nós já tentamos descobrir o nome, não foi possível. Mas se juntou esse desconhecido
a essas duas pessoas e começou a falar de Jesus também, relembrando seus ensinamentos, mas principalmente esse desconhecido, ele procurava levantar o ânimo daquelas duas pessoas. E ele foi conversando, ele foi explicando passagens do Evangelho de Jesus, ele foi falando sobre a morte, dizendo que a morte não existe. Ou seja, aquilo que Jesus falava, esse desconhecido foi relembrando. E aquelas pessoas foram modificando o seu ânimo. E quando chegaram em Emaús, a situação já era outra. Eles não estavam mais tão abatidos, nem tão tristonhos. E aquele desconhecido ia seguir viagem. Ele falou, não segue viagem não, você para conosco, você passa a noite conosco aqui em Emaús, essa estrada é muito perigosa, você andar de noite sozinho, você vai ser assaltado, então você fica aqui conosco. Já está quase na hora da gente fazer uma refeição, a gente para, vai na hospedaria, come alguma coisa, e depois a gente conversa, amanhã cedo você vai embora. E esse desconhecido achou que a ideia era boa. Então saíram os três, foram até uma hospedaria, fazer uma refeição leve. A refeição leve daquele povo era sempre pão e vinho. Era costume daquelas pessoas. É claro que não é esse pão que nós conhecemos, o pãozinho francês, nem aquele pão. Ainda existe aquele pãozão, ainda existe, né? Faz tempo que eu não vejo ele, mas naquela época era o pão redondo. Pão redondo. Então, eles foram, sentaram ali na hospedaria, trouxeram o pão, trouxeram o vinho, e esse desconhecido pegou o pão e ia repartir o pão. É assim que se fazia. Mas eles lembraram que quando eles conviviam com Jesus, Jesus tinha um modo todo particular de repartir o pão. E eles observaram que aquele desconhecido fazia exatamente da mesma maneira. Aquele repartir o pão, ele falou, nossa, mas isso é Jesus. Quando eles descobriram que era Jesus, aquela pessoa desapareceu. Mas nós temos ainda algumas perguntas, é claro. Jesus desapareceu, Jesus caminhou com aquelas pessoas, Jesus tinha um corpo material ou não tinha um corpo material? Se tinha um corpo material, de onde veio esse corpo material? Então, nós sabemos que algumas religiões cristãs dizem que ali ocorreu a ressurreição de Jesus, que Jesus retoma o seu corpo e se apresenta às pessoas. Será que é possível? Ressurreição é isso. É a pessoa voltar, uma pessoa que já morreu, retornar e tomar o teu corpo material novamente. Mas aquele corpo de Jesus, ele estava em situação muito difícil. Aquele corpo estava totalmente quebrado, perna quebrada. Aquele corpo tinha passado por muito sofrimento. Aquele corpo já estava, terceiro dia, já estava começando a se decompor. E aquele desconhecido que aparece na estrada, ele estava com o corpo totalmente renovado. Tanto é que ele andava muito mais rápido do que aquelas duas pessoas, andava muito mais rápido do que Cleófas, se movimentava com rapidez, não apresentava um corpo todo deteriorado, não. E mais um detalhe, ele estava sentado à mesa, junto com aqueles dois, e de repente ele desapareceu. Um corpo material não desaparece assim, com tanta facilidade. Ou seja, então não era um corpo material, era um corpo feito de uma outra composição. Realmente, nós sabemos, através da doutrina espírita, que Jesus se apresentou algumas vezes para apóstolos e para os discípulos, mas o corpo que ele apresentava era um corpo fluídico. Ocorreu o que nós chamamos de materialização. E para ocorrer a materialização, nós precisamos, primeiro, claro, de um espírito que conheça o processo. Jesus conhecia o processo mais do que ninguém. Precisamos também de que tenha uma pessoa que nós chamamos de médium,
Mas não é um médium qualquer, um médium de efeito físico que possa fornecer o material necessário para que esse espírito monte um corpo material ou se materialize. Esse médium vai fornecer o ectoplasma necessário. Então nós encontramos ali 2 discípulos que eram médiuns, que forneceram esse material. Um espírito extraordinário que conhecia todo o assunto. Jesus se materializa perante aquelas pessoas. Então, esta passagem aqui realmente nos traz todos esses ensinamentos. Mas, vamos ver então uma outra passagem? Vamos ver? Esta aqui também é interessante. Ocorreu na cidade de Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum morava uma pessoa que se chamava Jairo. Jairo, ele fazia parte daquele grupo de pessoas que comandavam a igreja local, a sinagoga local. Então nos lembramos que no início de suas atividades, Jesus falava na sinagoga. Ali em Cafarnaum, no comecinho da sua missão, ele vinha aos sábados e falava na sinagoga. Era-lhe dado aquele espaço, aquela oportunidade. Então ele tinha uma certa amizade com aquelas pessoas responsáveis pela sinagoga. Depois, aquele público foi crescendo, não cabia mais na sinagoga. Então, Jesus ia até o lago de Genezaré. Tinha um local nesse lago onde o barranco, a margem, ficava mais alta do que o lago. E nessa margem cabia muitas pessoas. Jesus vinha até esse local, entrava dentro do lago de barco, então ele subia num barco, o barco se afastava alguns metros e as pessoas sentavam à margem do lago e Jesus falava para essas pessoas. Com o tempo, até mesmo essa região começou a ficar pequena. Então já eram milhares de pessoas. Jesus se deslocava para um local próximo à cidade de Magdala, no Vale do Tábiga, e ali cabia milhares de pessoas, quantas tivessem, e ali ele falava para essas pessoas. Mas, no comecinho, a sinagoga na cidade de Cafarnaum foi de uma importância muito grande. Mas esse nosso personagem, o Jairo, ele levanta de manhã e ele vai ver a filha. Ele tinha uma filha. A filha devia ter 14 anos, 13, 14 anos. E quando ele chega no quarto da filha, ele vê que a filha, estava diferente a filha. Ele tenta acordar a filha não acorda. Ele tenta ouvir o coração não está funcionando. Ele pega no pulso, não tem pulsação nenhuma. Então aquela menina morreu, e ele sai correndo buscar Jesus. Alguns seus amigos vêm até a sua casa, ouvem aquele barulho todo e vão ver essa jovem e retornam e falam para Jairo: olha, Jairo, não adianta você ir procurar Jesus não, tua filha já morreu. Tua filha morreu, Jairo. Mas Jairo, assim mesmo, ele sai, vai procurar Jesus, e quando encontra Jesus, ele diz para Jesus: olha, minha filha está moribunda, rogo-te que venha. Ele impõe as mãos para que sare e viva. E Jesus então vai para a casa de Jairo. Jairo correndo à frente e Jesus atrás. Quando Jesus chega e vê a filha, vê aquela menina, ele diz para Jairo: olha, a sua filha não está morta, sua filha está dormindo. E ele ordena aquele espírito que retorne novamente aquele corpo material, e a filha retorna à vida. Esta passagem é bastante conhecida e nós sabemos que isso que ocorreu com a filha de Jairo, que nós chamamos de morte aparente, isso aconteceu não só no passado, acontece nos dias atuais, acontece em todos os tempos. E ele nos fala, ele pede a Jesus que imponha suas mãos sobre sua filha, ou seja, ele fala do passe. Até uns tempos atrás, ninguém acreditava no passe, era só a doutrina espírita que aplicava a passe. Hoje nós sabemos que não é apenas doutrina espírita. Outras religiões também fazem uso do passe.
Jesus aplicava o passe, os apóstolos aplicavam o passe. É simplesmente um movimento socorrista e que traz energia nova àquelas pessoas que recebem o passe. Mas nós precisamos nos lembrar também que para receber o passe, a pessoa precisa estar totalmente receptiva. Não adianta você sentar ali e estar, não, eu quero o passe. Não. Você também tem que fazer alguma coisa. Você senta, pensa no seu anjo guardião, faz uma prece. Antes do passe, é de suma importância que a pessoa assista, que a pessoa esteja presente na casa para ser consultada pelos amigos espirituais. Isso ocorre durante a palestra. Então, durante a palestra, os amigos espirituais já estão ouvindo a pessoa, já estão consultando a pessoa, depois ela recebe as energias necessárias na câmara de passe. Mas nós sempre que nos recordamos dessa passagem, nos lembramos também de uma personagem extraordinária, Dona Ivone Pereira. Dona Ivone foi uma das médiuns extraordinárias que passou pelo nosso mundo. Entre os vários livros da Dona Ivone, nós vamos encontrar Memórias de um Suicida. É um livro psicografado. Ela recebeu do mundo espiritual e psicografou Memórias de um Suicida. O Chico Xavier, quando estava vivo, ele falava: o livro mais extraordinário da doutrina espírita, Memórias de um Suicida. E a Dona Ivone Pereira foi uma pessoa que ela não escreveu, não psicografou tantos livros assim, mas ela escreveu muitas crônicas que foram publicadas na revista O Reformador, revista da Federação Espírita Brasileira. E ela teve oportunidade de morar em muitos lugares e divulgar, através de jornais, através de revistas, a doutrina espírita. Ela foi uma palestrante bastante conhecida, foi passista, foi médium, e quando perguntavam para ela qual a atividade mais importante que ela desempenhava na casa espírita, ela sempre dizia: a atividade mais importante, o passe. A atividade mais importante que eu desempenhei foi o passe. Mas a Dona Ivone, ela nos conta também que teve uma infância muito difícil. Algumas pessoas acreditavam que ela fosse professora, por exemplo, que ela escrevia com facilidade, mas ela nos fala que não. Ela só teve 4º ano de grupo. Mas da onde veio essa facilidade de escrever? E ela nos diz que ela sempre teve muita dificuldade em ter acesso a livros. A família era muito pobre, mas em algumas cidades por onde ela morou, tinha biblioteca. E ela ia até essas bibliotecas e pedia livro emprestado. Ela lia os livros, mas ela queria ter esse livro para ela queria ler outras vezes, e ela precisava devolver esse livro às bibliotecas. Então ela pegava papel de pão, papel de embrulho, todo o papel que ela achava, e ela copiava os livros. Copiava. E depois guardava aqueles papéis todos para ela e lia tantas outras vezes quanto ela queria. Então foi dessa maneira em que ela desenvolveu uma habilidade muito rara de escrever. Mas a Dona Ivone nos conta também que quando ela era criança, quase que ela foi enterrada viva. Ela tinha só um mês de idade. E quando ela tinha um mês de idade, ela tinha esse problema que ocorreu com a filha de Jairo, que nós chamamos de morte aparente. Ela estava no colo da mãe, de repente ela tossiu, começou a ficar roxinha, e quando a mãe foi ver, ela não respirava mais. A mãe pôs ela na cama, aquele nenezinho, um mês de vida, chama o farmacêutico, chama o médico, e não, morreu, não tem mais. Preparar o enterro, apenas a mãe achava que ela não tinha morrido. Quando chegou a hora de realmente fazer o enterro, a mãe se coloca aos pés da cama, se coloca de joelho e pede para Maria, mãe de Jesus: olha, se realmente ela morreu, que se faça a vontade de Deus.
mas eu acredito que ela ainda está viva. E a mãe faz suas orações e a criança chora. Não teve enterro naquele dia. Mas a Dona Ivone nos conta que muitas outras vezes ela ia para o mundo espiritual, os amigos espirituais vinham buscar o seu corpo espiritual. Então, Dona Ivone, corpo espiritual, ou seja, perispírito e espírito, iam para o mundo espiritual. O corpo material ficava em situação de morte aparente. E que se a família não soubesse, corria o risco de ser enterrada viva. Então, esta passagem aqui nos mostra também essa situação que a gente espera até que hoje em dia não ocorra mais, né? Mas sabemos que ocorreu muito no passado. Mas o nosso tempo já foi, pessoal. Nosso tempo já... Tem um monte de história aqui, mas vai ficar para uma outra vez, tá bom? Agradeço a presença de vocês, agradeço a colaboração. Muito obrigado a todos.